Três consequências maiores da nova definição das diferenças entre animalidade e humanidade. Os homens, únicos seres portadores de história, de igual dignidade e de inquietação moral. As consequências dessa constatação são profundíssimas. Eu lhe indicarei apenas três que vão ter penetração considerável nos planos moral e político. Primeira consequência. Os humanos serão, diferentemente dos animais, dotados do que se poderia chamar de dupla historicidade. De um lado, haverá a história do indivíduo, da pessoa, e que chamamos habitualmente de educação. De outro, haverá também a história da espécie humana, ou, se você preferir, a história das sociedades humanas, o que habitualmente chamamos de cultura e política. Observe, ao contrário, o caso dos animais e verá que é inteiramente diferente. Desde a antiguidade temos descrições das sociedades animais, por exemplo, a dos cupins, das abelhas ou das formigas. Ora, tudo leva a pensar que o comportamento desses animais é o mesmo, exatamente o mesmo. Há milhares de anos, seu habitat não mudou nenhuma vírgula, assim como não mudou o modo de providenciarem a alimentação, de alimentarem a rainha, de dividirem as funções, etc. As sociedades humanas, ao contrário, não param de mudar. Se voltássemos 10.000 anos atrás, seria impossível reconhecer Paris, Londres ou Nova York. Em contrapartida, não teríamos nenhuma dificuldade em reconhecer um formigueiro e tampouco ficaríamos surpresos com o modo como os gatos caçavam os camundongos ou roronavam no colo dos donos. Você me dirá, talvez, que considerássemos não apenas as espécies em geral, mas os indivíduos em particular. Veríamos que os animais se beneficiam de algumas aprendizagens. Por exemplo, eles aprendem a caçar com os pais. Não seria uma forma de educação que contradiz o que acabei de afirmar? Sem dúvida. Mas, por um lado, não se pode confundir aprendizagem e educação. A aprendizagem dura apenas um tempo e é interrompida assim que o objetivo estabelecido é alcançado, enquanto a educação humana não tem fim, só é interrompida pela morte. Por outro lado, essa pretensa constatação não é exata, longe disso, no que se refere a todos os animais. Alguns, de fato, e não encontramos equivalência nos humanos, não precisam de nenhum período de adaptação para se comportarem desde o nascimento como adultos em miniatura. Considere, por exemplo, o caso dos filhotes das tartarugas marinhas. Assim como eu, você já viu essas imagens em documentários sobre animais. Logo que saem do ovo, eles sabem instintivamente, sem nenhum tipo de ajuda, encontrar o caminho do mar. Imediatamente conseguem realizar os movimentos que os levam a andar, nadar, comer, em resumo, sobreviver. Ao passo que um filhote de um homem permanece no espaço familiar até a idade de 21 anos. Fico encantado com isso, é claro, mas espero que você avalie a diferença. Ora, esses poucos exemplos, poderíamos oferecer muitos outros e comentá-los longamente, já bastam para lhe mostrar como Rousseau tocou num ponto crucial ao falar da liberdade e da perfectibilidade, quer dizer, no fundo, da historicidade. De fato, como dar conta dessa diferença entre as pequenas tartarugas e os filhotes dos homens, se não postula uma forma de liberdade, um afastamento possível em relação à norma natural, que orienta em todos os aspectos os animais e, por assim dizer, a proibição tem de variar. O que faz com que a pequena tartaruga não possua nem história pessoal, educação, nem história política e cultural, é que ela é, desde o início e desde sempre, guiada pelas regras da natureza, pelo instinto, e que lhe é impossível se afastar deles. O que, ao contrário, permite ao ser humano ter essa dupla historicidade é justamente o fato que, estando em excesso em relação aos programas da natureza, pode evoluir indefinidamente, educar-se ao longo da vida e entrar numa história da qual ninguém pode dizer hoje, quando e onde acabará. Em outras palavras, a perfectibilidade ou a historicidade, como queira, é consequência direta de uma liberdade em si mesma definida como a possibilidade de afastamento em relação à natureza. Como segunda consequência, como diz Sartre, que sem saber repetia Rousseau, se o homem é livre, então não existe natureza humana, é a essência do homem, definição de humanidade, que precederia e determinaria sua existência. No pequeno livro que aconselho a ler, O Existencialismo é um Humanismo, Sartre desenvolve essa ideia afirmando, ele gostava muito de usar o jargão filosófico, que no homem a existência precede a essência. De fato,
Por trás de uma aparência sofisticada é exatamente a ideia de Rousseau, quase palavra por palavra. Os animais têm uma essência comum à espécie que precede a eles, a existência individual. Há uma essência do gato, do pombo, um programa natural, do instinto, do granívoro, do carnívoro, e esse programa, essa essência, como queira, é tão perfeitamente comum a toda espécie que determina a existência particular de cada indivíduo que nela pertence e é por ela inteiramente determinada. Nenhum gato, nenhum pombo pode escapar dessa essência que determina completamente e que, assim, suprime nele qualquer tipo de liberdade. Com o homem acontece o inverso. Nenhuma essência o predetermina, nenhum programa jamais consegue prendê-lo inteiramente. Nenhuma categoria o aprisiona tão absolutamente que ele não possa, pelo menos em parte, a da liberdade, dela se emancipar, por pouco que seja. Evidentemente, nasce homem ou mulher, francês ou estrangeiro, em relação à França, no meio rico ou pobre, elitista ou popular, etc. Mas nada prova que essas características no início me prendam a elas por toda a vida. Posso, por exemplo, ser uma mulher como Simone de Beauvoir e, no entanto, renunciar a ter filhos. Ser pobre de um meio desfavorecido, enriquecer. Ser francês, mas aprender uma língua estrangeira, mudar de nacionalidade, etc. O gato não pode deixar de ser carnívoro, nem o pombo de granívoro. Daí, com base na ideia de que não existe natureza humana, que a existência do homem precede sua essência, como diz Sartre, temos uma magnífica crítica ao racismo e ao sexismo. O que é o racismo e o sexismo que não são mais do que a ideia do clone entre muitos? É a ideia de que existe uma essência própria a cada raça, a cada sexo, da qual os indivíduos são inteiramente prisioneiros. O racismo diz que o africano é jogador, o judeu inteligente, o árabe preguiçoso, etc. E só com o emprego do artigo "o" sabe o que estamos lidando com um racista. Um ser convencido de que todos os indivíduos de um mesmo grupo partilham a mesma essência. O mesmo vale para o sexista, que facilmente pensa que está na natureza da mulher ser mais sensível do que inteligente, mais terna do que corajosa, para não dizer feita para ter filhos e ficar em casa grudada no fogão. É exatamente esse tipo de pensamento que Rousseau desqualifica, destruindo-o na base, já que não há natureza humana, já que nenhum programa natural ou social pode prendê-lo totalmente o ser humano, homem e mulher. É livre e indefinidamente perfectível e não é absolutamente programado pelas pretensas determinações ligadas à raça ou ao sexo. Certamente, como dirá Sartre, diretamente na linha de Rousseau, ele está em situação. É verdade e mesmo indiscutível que pertenço a um meio social, sou homem ou mulher. Mas como você já compreendeu, do ponto de vista filosófico inaugurado por Rousseau, essas qualidades não são comparáveis às dos softwares. Elas deixam para além das pressões que impõem, sem dúvida, uma margem de manobra, um espaço de liberdade. E essa margem, esse afastamento, que o próprio do homem, que o racismo. Repetindo. E essa margem, esse afastamento, que o próprio do homem, que o racismo, nesse aspecto desumano, quer a qualquer preço eliminar. Terceira consequência. É porque é livre, porque não é prisioneiro de nenhum código natural ou histórico determinante que o ser humano é um ser moral. Como poderíamos, aliás, lhe imputar boas ou más ações se ele não fosse, de algum modo, livre para escolher? Em contrapartida, quem pensaria em condenar o tubarão que acaba de devorar um surfista? E quando um caminhão provoca um acidente, é o motorista que é julgado e não o caminhão. Nem o animal, nem a coisa são moralmente responsáveis pelos efeitos, mesmo danosos, que possam causar ao ser humano. Tudo isso pode lhe parecer evidente, para não lhe dizer meio bobo, mas pense e interrogue-se sobre por que isso acontece. Você verá que a resposta se impõe e nos leva mais uma vez a Rousseau. É preciso, de fato, afastar-se do real para avaliá-lo, como bom ou mau, do mesmo modo que é preciso distanciar-se dos pensamentos naturais ou históricos, para adquirir o que comumente se chama de espírito crítico, fora do qual não há julgamento de valor possível. Kant disse uma vez que Rousseau era o Newton do mundo moral. Com isso, ele queria particularmente dizer que, com sua ideia sobre a liberdade do homem, Rousseau foi para a ética moderna o que Newton tinha sido para a física nova. Um pioneiro
Um pai fundador, sem o qual nunca teríamos podido nos libertar dos princípios antigos, os dos cosmos e da divindade. Ao identificar na raiz de uma acuidade incomparável a diferenciação entre o humano e o animal, Rousseau tornou possível descobrir no homem a pedra angular sobre a qual a nova visão moral do mundo ia poder se reconstruir. Adiante veremos como. Mas é útil para que você avalie melhor ainda toda a importância dessa análise russoniana, que você tenha uma pequena ideia da posteridade que ela teve.